Oi meus amores, tudo beleza? Oi minhas margaritas, tudo beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal. O vídeo de hoje é um assunto um pouco mais delicado e um pouco mais sério. Hoje eu vim bater papo com vocês. O papo que eu vim falar, o assunto, é seus pais são separados? Porque os meus são. E vou dizer a vocês como eu lidei com isso. Então, se vocês querem assistir antes, comenta, compartilha, se inscreve, deixa seu like e me segue no meu Instagram, que lá vocês ficam por dentro de tudo. Então vamos nessa. Meus pais se separaram. Eu não vou saber a data certa por eu ser pequena, eu não lembro muito, mas eu acho que eles têm uns 17 anos ou 15 anos separados. Não sei. Eu tenho 17, deve ser, não sei, gente, ou por aí. Mas vamos lá do começo. Minha mãe não podia gerar filhos e veio eu. E nessa gravidez eu não sei como que foi, porque eu não me lembro. Eu podia estar trazendo minha mãe, mas já vai dar meia-noite, minha mãe está dormindo, vendo série. Depois veio minha irmã. Em 2004 veio a minha irmã, a Arielle. E nessas que veio minha irmã, meu pai engravidou outra, mas ele ainda estava com a minha mãe. Veio como era traição. Ela é mais velha do que a minha irmã. A Arielle, que é de parte de pai e de mãe. E dessa traição veio muito problema mesmo. Então meu pai só trazia problema pra minha mãe, só trazia inferno pra vida da minha mãe. Meu pai é muito agressivo, então a gente via tudo o que acontecia. E eu e minha irmã sempre ficava no quarto escutando tudo. Eu sempre fui pra frente. Eu deixava minha irmã, como era pequena, eu deixava minha irmã em cima da cama e ia pra porta ficar vendo. Nenhuma dessa, eu vi meu pai, meu pai acho que ia matar minha mãe naquele dia. Eu não sei. Meu pai ia dar um soco na minha mãe, gente. Minha mãe ia morrer, não sei. Minha mãe ia desmaiar. Na minha cabeça, minha mãe ia morrer, desmaiar. Gente, se eu chorar, não liga, porque eu fico contando uma história que isso mexe muito comigo. Mas eu vi aquela situação e olho pra trás, minha irmã tava ali. Aí eu briguei com minha irmã, que era pra ela ter ficado em cima da cama. Então minha irmã também viu tudo, mas como ela era pequena, eu acho que ela não lembrava muito. E eu corri na direção na hora que meu pai ia dar um soco na minha mãe. Esse soco pegou em mim. Minha mãe ficou com raiva que esse soco pegou em mim. Pegou um troço de copo que tinha lá em casa e tacou no meu pai. Meu pai tem uma cicatriz até hoje, assim, perto da orelha. Assim, aí depois disso minha mãe queria ir embora de casa, ir embora da onde ele estava. E viemos morar aqui onde eu estou hoje. Não nessa casa, que nessa casa é a atual, que minha mãe já se casou. Então, continuando. A gente já morou perto da minha avó, que é a mãe do meu pai. E minha avó sempre cobertou o meu pai. Mãe sempre vai cobertar. Uma relação que não ia dar certo de jeito nenhum. E mesmo assim ela ficava tentando. Meio que quando eles conseguiram se separar, eles voltaram. Ele falou que ia mudar e às vezes, quando nessa que ele ia mudar, ele ia beber, voltava só de madrugada e eu que ficava acordada para abrir a porta para ele. Por quê? Eu abri a porta pra ele porque ele era meu pai. Eu gostava muito, mas muito dele. E eu não gostava de ver essa situação, então eu fazia de tudo pra juntar eles. E, gente, isso tudo me dói. Eu não gostava de falar desse assunto. Gostava de falar desse assunto, gente, por causa disso. Toda vez que eu falo,
meu olho enche de lágrimas, mas aí eu consigo segurar e depois na minha cama eu jogo todas as minhas lágrimas. Eu não choro por tristeza de meus pais não estar junto. Por quê? Porque é bem melhor minha mãe separada do meu pai. Porque eu quero ver minha mãe feliz, é minha mãe. Mas eu sinto muita falta dele, muita. Ele tá perto, mas é como se ele estivesse longe, sabe? Eu tenho 17 anos. Ele nunca ligou pra saber como que a gente tá, eu e minha irmã. Gente, esse vídeo eu tô meio desabafando tudo que aconteceu. Então não ligue que fizer pausa. Eu sinto falta dele. Aí eu abri a porta pra ele entrar. E toda vez eu conversava com ele. Pai, por que você faz isso? Você já tem a sua família. Depois dessa, minha mãe terminou com ele de vez, entrou na igreja. Ela teve outra relação, mas não deu certo. Nessa relação que ela teve, fez ela entrar pra igreja. Hoje ela é da igreja, se casou, acho que ela 6 anos de casada, eu não sei. Também meu irmão, que eu gosto muito, meu pai, se juntou com uma outra pessoa que não gosta nem das próprias filhas dele. E teve mais uma filha também. E nesse casamento que ele teve, ele também traiu essa pessoa. Não posso contar mais nada disso também, que é um assunto dele lá. Eu tive mais um irmãozinho, que eu amo muito, mas também não posso tocar desse assunto, entendeu? Então, tudo que envolve meu pai é problema, gente. Eu gosto muito da minha mãe, mas às vezes ela não entende o que eu passo. Eu tenho 17 anos e era pra me amadurecer, mas eu já sou madura, mas tem aquele vazio. Tem aquele vazio. Quando tinha festa da escola, meu pai não ia. Quando tinha... Ele não estava presente praticamente na nossa vida. Eu acho que minha irmã nunca se importou, porque a minha irmã sempre foi agarrada com a minha mãe. E eu sempre fui agarrada com meu pai. Eu dormia debaixo dos braços dele. E minha irmã sempre dormia com a minha mãe. Então essa separação me trouxe, além de aliviar minha mãe, trouxe problema pra mim. Que disso eu adquiria dislexia. Precisei tomar remédio controlado, não sei, um remédio que fazia eu dormir 24 horas, que eu acordava pra ir pra escola. E quando eu chegava pra ir pra escola, eu dormia. E teve um dia que eu tava esgotada disso, esgotada mesmo. E eu resolvi tentar chamar a atenção do meu pai. Acho que minha mãe nem sabe disso, que eu tentei chamar foi a atenção do meu pai. Nesse remédio eu tomei, eu tinha que tomar só até 8 gotas, eu acho. E eu tomei mais do que 8 gotas. Então eu acordei meio eu acordei meio mole assim, mas minha mãe pensou que eu tava normal. E eu tava me arrumando pra ir pra escola, eu fui tomar banho. Aí eu falei assim, Arielle tava no banho, que a gente sempre tomou banho junto. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, gente, mas me desculpa. Eu falei assim, Arielle, eu não tô bem. Quando eu falei assim, não tô bem, eu desmaiei. Assim que eu desmaiei, eu derrubei a pia do banheiro. Aí minha mãe ficou desesperada, chamou meu padrasto, aí viu que eu ainda tava pelada e jogou a toalha. E nisso, ela precisava ir no serviço, que ela tinha 2 filhas pra sustentar. Então ela chamou meu pai não pôde ir como sempre. Aí foi a mãe do meu pai me levar pro hospital. E lá eu fiz vários exames. Só que minha avó, ela é igual eu, gente. Ela é sem paciência. E não esperou a gente sair do hospital antes de pegar os exames. Mas eu estava bem melhor já. E vamos pra casa. E aí minha mãe falou, daquele dia minha mãe resolveu que não ia mais me dar aquele remédio. Eu tenho até os papéis aqui, gente, das coisas. Então,
E nisso tudo que deu esse problema, eu acho que não surgiu em mim. Sim, surgiu na separação do meu pai e da minha mãe. Porque eu acho que nessa relação, tudo que aconteceu, acho que nem foi minha mãe que foi afetada pelos tapas. Claro que foi com trauma, mas acho que quem sofreu mais foi eu. Eu sinto muita falta da minha mãe antiga. Minha mãe não é aquela mãe que eu lembro. Que eu culpo a minha mãe. Eu fico falando, eu jogava muito na cara dela o que ela tinha feito comigo, que ela me batia muito e coisa, mas eu tenho que agradecer que porque de tudo que aconteceu, a única pessoa que ficou no meu lado foi minha mãe. Apesar de tudo, foi minha mãe. Eu posso sentir até um pouco de raiva dela ter me... Gente, minha mãe me batia muito quando eu era pequena, então isso surgiu raiva, revolta em mim. Muito revolta. E eu sempre falava que eu ia me vingar quando eu crescesse. Mas aí, depois de grande, eu entendi tudo. Tudo. Então, apesar de tudo, é minha mãe que está do meu lado. Às vezes eu acordo na madrugada, olho pro lado da minha cama e só queria um abraço do meu pai e da minha mãe. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu e minha mãe não somos se achegada. A gente não somos chegadas como mãe e filha muito. E porque eu também tenho essa distância com ela. E eu tenho muito medo de me machucar de novo. Porque eu posso ter de tudo, mas esse vazio sempre vai continuar aqui. E eu quero dar esse recado a vocês. Vocês que têm os pais separados, não olha só pra você. Olha pra sua mãe. Numa relação, pode ser seu pai que pode ser o vilão, ou sua mãe que pode ser o vilão. Você só apenas tem que abrir o olho, você mesmo, e ver, e enxergar. Porque como meu pai era o meu pai, é o meu querido, eu sempre fiquei do lado dele. Eu sempre. E ele fez eu ver minha mãe como a minha vilã. E é ao contrário. E quem foi o vilão foi ele. Porque em todas as festas da escola, quando minha mãe não podia estar, ela estava se matando, trabalhando por culpa dele. Porque ele não dava as condições pra gente. E todas as festas que era possível, ela estava lá. Quando ela podia ir, ela estava lá. E ele nunca esteve. E mesmo quando ele pode assim, mas ele nunca vai estar. Porque ele bota mentiras em cima de mentiras. Eu sempre perdoo ele, sabe? E sempre me perguntei por que eu nunca consegui perdoar minha mãe. E eu lembrei por quê. Porque ele fazia eu ficar contra a minha mãe. E esse é o vídeo, gente. Então, não culpe uma pessoa que não tem culpa. Se olha no espelho. Se olha, gente. E vê. Conversa com você mesmo. E vê. Entendeu? Deixa sua mãe ser feliz. Deixe seu pai ser feliz, mas não deixe isso afetar você. Quando você puder conversar com eles, converse. Quando você estiver junto com eles, abraça. Mas se você vê que é só você que se dá pra sua mãe ou se dá pro seu pai, tenta conversar com eles. Tenta fazer eles entender a vocês mesmos. E mesmo se não dá a entender, faz o que eu faço. Eu já conversei com meu pai, não adianta. Segue a sua vida. Porque lá na frente, lá no futuro,
Quem vai bater na sua porta é aquele que mais te fez chorar. E você tem que receber ele de braços abertos, porque não importa o que ele fez. Esse é um vídeo, gente. Entendeu? É um pouco da minha história, é um pouco sobre seus pais separados. E eu tenho muita coisa pra falar. Você não aceita o relacionamento da sua mãe de agora? Não estraga. Mas que você vê que é ruim, deixa ela mesmo perceber. Deixa ela ser feliz. Mas você também não é obrigado a gostar do cara que ela tá. Entendeu o que eu quis dizer? Ela pode ser feliz, pode. Mas você também pode ser feliz. Mas não precisa você maltratar o cara, tentar ele tirar ele da casa. Só fica quieta na sua, conversa, oi, tudo bem. Mas aquela intimidade, já que você não gosta dele, deixa aquela intimidade de assim no meio, que não faz ele se achegar. Só isso, mas não estrague o relacionamento nem da sua mãe nem do seu pai. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, fui um pouco chorona. Não sou de chorar muito, mas quer ver eu chorar e falar desse assunto, gente. Então, beijão pra vocês. Se inscreve, comenta e me segue lá no meu Instagram. E me desculpa por esse vídeo ter ficado um pouco longo, gente. Então é isso, compartilha muito esse vídeo, que vai que sua história é a minha história. Então é isso aí, um beijão, amo todas vocês. Taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the